Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Marques e no vídeo de hoje eu vou apresentar o resultado semanal das operações do robô Horus, na versão Horus Osiris e Horus padrão, com e sem inversão, com os robôs operando em dupla. Nós tivemos um resultado de 100% na semana, com os 4 dias da semana positivo. Na sexta-feira não teve pregão devido ao feriado. E no final do vídeo eu vou apresentar também uma promoção que eu preparei para vocês nessa semana. Antes da gente ir para os resultados, eu quero pedir para você deixar o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo e uma forma também de você me dizer que está gostando do conteúdo aqui do canal e também que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Para entender as operações da estratégia Horus, é interessante a gente entender como que o robô funciona. Então, eu preparei um material ensinando como que a estratégia Horus opera. Nós utilizamos 2 robôs operando em dupla e vamos ter um robô posicionado tanto na alta quanto na baixa. Nós temos ganho quando o mercado toma uma direção. Aqui é o ponto de entrada e o mercado teve uma queda. Então, esse robô que entrou aqui atingiu seu ganho nesse fundo e o stop loss dele não foi ativado. O robô que operou junto com esse no sentido contrário, que entrou numa compra, teria o ganho posicionado aqui para cima que não foi atingido e o stop loss posicionado aqui para baixo, que foi atingido o stop loss. Então nessa operação nós temos um ganho de 14 pontos e um loss no outro robô de 7 pontos, a metade da pontuação. Então o saldo positivo nessa operação é de 7 pontos. E nós temos loss duplo quando depois da entrada, que foi nesse candle, o mercado andou 7 pontos para baixo, atingiu o stop loss de um robô, voltou 7 pontos e andou mais 7 pontos na direção contrária, atingindo o stop loss do outro robô. Então, depois da entrada, nós não tivemos o mercado andando 14 pontos seguidos numa direção. Ele andou 7 pontos em uma direção, voltou 7 pontos e andou mais 7 pontos na outra direção. Esse é o cenário que nós temos loss duplo. Os estudos de backtest e os resultados em conta real mostram uma taxa de acerto de 40% em cada robô, em cada sentido. Isso significa que 80% das vezes, 80% das operações, nós teremos lucro. E em 20% das entradas, o mercado faz esse cenário, atinge o loss duplo. E quando um dos robôs diminui a taxa de acerto, igual aqui o padrão está com 38% de acerto, significa que o mercado foi ruim para as entradas dele, foi um pouco pior do que o normal, mas foi melhor para o robô sem inversão, que aumentou a taxa de acerto de 40% para 42%, exatamente compensando os 2% que esse perdeu. Então aqui eu montei um plano de ação para o investidor iniciante, a dupla Horus padrão com um mini contrato. O capital recomendado é de R$2.000 e o capital mínimo que dá para você operar é de R$1.000. A assinatura do plano Light de R$ 99 por mês. Seu risco semanal utilizando essa dupla é de R$700. É importante informar que, embora os valores de loss sejam altos em relação ao ganho médio, para o loss acontecer, o mercado precisa de alterar o seu padrão a ponto de um movimento que acontece em 20% das vezes, que é aquele movimento do exemplo que é o exemplo de uma operação de loss, precisa de acontecer em 100% das operações na semana, para você ter um resultado de loss máximo. Embora seja possível isso acontecer, em nosso histórico, tanto de backtest quanto o tempo que tem em conta real, isso nunca aconteceu. Então, o seu ganho máximo semanal é de 350, isso sim já aconteceu e pode acontecer outras vezes, mas a média do robô, com esses 80%, é ter 4 ganhos na semana e 1 loss. É lógico que já aconteceu de ter semana de ter mais loss, eu acho que o máximo que teve foi 3 loss na semana, mas também já teve semana como essa agora, que não teve nenhuma operação negativa, foram todas as operações com ganho.
O resultado médio esperado, seguindo essa proporção de 80%, é de R$ 140 por semana e um resultado mensal esperado de R$ 560. E aqui o plano de ação para o investidor Pro. Para o investidor Pro, tem que assinar o plano Pro da Smartbot de R$ 299 por mês, utilizar a dupla padrão com 2 mini contratos. O capital recomendado para usar essa dupla é de R$ 4.000 e você pode operar com capital mínimo de a partir de R$ 2.000. Seu risco semanal é de 1.400 e o ganho máximo semanal é de 750 e o resultado médio semanal esperado de 280. O retorno mensal esperado de R$ 1.120. É lógico que esses valores são baseados em resultados passados e não são garantia de resultado futuro, mas dá para a gente ter pelo menos uma expectativa do retorno médio do robô. E utilizar também uma dupla Osiris com 2 mini contratos. O capital recomendado de R$ 4.000, o capital mínimo de R$ 2.000, o risco máximo semanal de R$ 1.400 e o ganho nesse modo operacional é variável, pois tem a saída pelo stop móvel. Seu ponto forte é ter um potencial de ganho indeterminado, mantendo o risco controlado, que sempre foi o ponto forte do Osiris. Então, tendo explicado o sentido das operações e uma ideia de capital e de um plano de ação para você iniciar, vamos agora aos resultados. Primeiro, o Horus padrão com e sem inversão, operando com um mini contrato. Para a gente saber quanto que a dupla deu, a gente tem que analisar os dois robôs e somar o resultado dos dois, somar ou subtrair o resultado de um e outro para a gente saber o valor da dupla. Então, primeiro aqui o Horus padrão sem inversão. Vou aplicar o filtro de período do dia 6 ao dia 10. Então, padrão sem inversão fez 4 operações, 75% de acerto, com valor financeiro de R$ 348. Então, R$ 348, isso aqui já descontando as taxas. Agora aqui o Horus padrão com inversão. Vou aplicar aqui o mesmo filtro que eu utilizei no outro. Então, do dia 6 ao dia 10, teve também 4 operações e 25% de trades com lucro. Ou seja, 75% de um robô e 25% do outro significa 100% de aproveitamento na semana. No dia que um teve ganho, o outro teve loss, sendo que o ganho é de R$ 140 e o loss de 70. Então, todos os dias foram de resultados positivos. E esse daqui saiu negativo, né, porque acertou só 25%, mas com menos R$ 61. Então, menos 61 é igual a R$ 287 na semana. Então, aqui do nosso planejamento para iniciante, que é a dupla Horus com um mini contrato, o resultado médio semanal esperado é de R$ 140. Nessa semana, nós tivemos um resultado de 287, o dobro do resultado esperado. Então, do mesmo jeito que a gente corre um risco, a gente também tem a chance de ter um resultado maior do que o resultado esperado. Praticamente em uma semana de operações, já deu o valor de 2 vezes o plano mensal da estratégia Horus. Em apenas uma semana de operação, utilizando o mínimo, um mini contrato. Agora vamos ver como foi a semana da estratégia Osiris. Começando aqui pelo sem inversão, vou aplicar o filtro. Então, Osiris sem inversão, operando com 2 mini contratos, fez também 4 operações com 75% de acerto, um resultado financeiro de 667. Então, 667 no Osiris. Agora o Osiris com inversão, aplicar o filtro. Então o Osiris com inversão teve 4 operações, 25% de acerto. Então a mesma coisa no Osiris, né? 75% de acerto de um com 25% de outro, dá 100% de acerto nas operações, com resultado negativo de 172. Então menos 172. Resultado financeiro de R$ 495.
No Osiris a gente não consegue estipular o nosso ganho máximo porque ele tem a saída no stop móvel. No tempo que o robô tem de execução, ele já pegou saída mínima, que é de 10 pontos, que o robô chega a alcançar 15 pontos e volta a 5 e sai com 10 pontos positivos, e o máximo, a pontuação máxima que pegou naquelas semanas em que a volatilidade estava muito alta, chegou a pegar 40 pontos na mesma operação. Então a gente mantém um risco controlado, o risco não muda, mantém aí de 7 pontos na operação, e o ganho é ilimitado, é indeterminado e vai de acordo com a movimentação do mercado. Mas toda vez que tiver uma movimentação grande, tanto para compra quanto para venda, nós teremos um robô posicionado para pegar essa movimentação. Então a gente só precisa que o ativo movimente para a gente fazer a nossa operação com ganho. Lembrando, para quem já opera com a estratégia Osiris, teve uma alteração no stop loss. Então é muito importante que você baixe o e-book, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você atualizar os seus parâmetros. É só essa mudança do stop loss de 10 pontos voltando para 7 pontos. E o motivo dessa alteração é que antes o mercado estava com uma volatilidade maior, então alonguei esse stop loss para evitar a ocorrência de stop loss duplo, mas essa semana já regularizou de novo, a volatilidade está voltando ao normal, então nós voltamos essa pontuação para 7 pontos de stop loss. Então o retorno semanal, utilizando o plano de ação iniciante, seria de R$ 287 nessa semana, e utilizando o plano de ação do investidor Pro, o Osiris com 2 mini contratos deu 495, o Horus padrão com um mini contrato deu 287. No plano de ação do investidor Pro, ele estaria com 2 mini contratos. Então, vezes 2, daria 574, mais 495 da dupla Osiris. Nós teríamos um resultado de R$ 1.069 em uma semana de operação, com o plano de ação do investidor Pro. Como eu iniciei o meu Horus padrão com um mini contrato, e quem já acompanha aqui no canal sabe que eu não faço alteração de mini contrato, a não ser depois de uma sequência de resultados negativos ou no final do mês. Quando eu encerrar o mês, eu começo um outro robô mudando a quantidade de contratos. Então, por esse motivo, eu estou usando 3 mini contratos. Então, o meu resultado aqui foi 287 mais 495. Então, eu tive um resultado de R$ 782 em uma semana de operações. Então, quase R$ 800 em uma semana. Então, aqui no nosso grupo de operações, nós estamos com 550 membros, praticamente, 549. São pessoas que utilizam a estratégia Horus e diariamente postam aqui também os resultados. E tem um dos investidores, o Humberto, ele faz esse acompanhamento semanal e posta aqui compartilhando os resultados para a gente verificar se todo mundo está tendo os mesmos resultados. Então ele postou aqui, na segunda-feira teve ganho no Guardião, que é o sem inversão, na terça teve ganho no Padrão, que é com inversão, e na quarta e na quinta também ganho no Guardião sem inversão, ou seja, os 80% da semana foram alcançados. Ele considerou que 80% ainda tinha a sexta-feira, mas como não operamos na sexta-feira, essa semana foi 100% de ganho em todos os dias, né? Todos os dias foram operações com ganho. Eu até mandei aqui corrigindo ele que 100%, que amanhã é feriado. Então o pessoal posta os resultados e todo mundo que opera utilizando os mesmos parâmetros que eu utilizo, a tendência é que tenha também os mesmos resultados. E como eu falei com vocês no início do vídeo, para essa semana eu consegui liberar uma promoção. Eu tive que conversar bastante com a Smartbot, porque o valor do desconto eles estavam considerando muito alto, dando R$ 1.000 de desconto para quem assinar a estratégia no plano anual. Assinando o plano anual promocional, seu custo diluído reduz de R$ 149 por mês para R$ 66 por mês. Praticamente menos que a metade do valor mensal. E o valor total tem um desconto de R$ 1.000, sai de 1.800, que seria 149 vezes 12, daria R$ 1.800, por R$ 799. Então, nessa semana, a estratégia Horus vai estar saindo com esse descontaço
de R$ 1.800 por R$ 799 no plano anual. Para vocês terem uma ideia do que significa esse valor, essa semana operando com duas duplas, utilizando a dupla padrão com um mini contrato e a dupla Osiris com 2 mini contratos, nós tivemos um retorno de R$ 780, praticamente o valor promocional do plano anual feito em uma semana de operações. Então, se você quiser assinar, é só clicar aqui no link que você já vai ser encaminhado para a página de assinatura. No final aqui do e-book, eu deixei também os parâmetros atualizados do Horus padrão com inversão, o Horus padrão sem inversão, os Osiris com inversão e o Osiris sem inversão. Você realizando a assinatura, é só ir na sua conta da SmartBot. Você vai em robôs, vai em criar robôs, vai aparecer a estratégia Horus 2.0 para você, você clica nela, seleciona o modo de operação, dá um nome ao robô, seleciona o seu capital. Uma coisa que é importante lembrar, que o capital que você adiciona aqui só serve para o seu controle. O importante é o dinheiro que você tem na corretora, porque a SmartBot só faz o envio de ordens, não fica dinheiro nenhum na plataforma. Então, seu dinheiro está 100% seguro na sua corretora. Você criou o robô, é só você vir aqui, olhar os parâmetros e olhando campo por campo e colocar igual aqui. A única alteração que você precisa de fazer, se você for operar com 2 mini contratos, mudar aqui a quantidade por ordem para 2. Se for com 5 mini contratos, você muda para 5. O restante dos parâmetros não altera nada. Só altera mesmo a quantidade de contratos. A pontuação de loss e de ganho, que do padrão é dessa forma, mesmo você operando com 2 mini contratos ou com 4, os números em pontos não mudam. O stop continua sendo de 7 e o ganho continua sendo de 14. O que vai mudar é o valor financeiro. Com um mini contrato, o stop é de 70, com 2 mini contratos, o stop vai ser de 140, com 3, 210 e assim por diante. Os valores de pontuação aqui não mudam. Aqui no início do e-book, na primeira página, eu deixei também o link para assinatura. Se você já tiver decidido assinar, não ter que descer até lá embaixo para chegar até o link. E deixei também o meu contato do WhatsApp. Aqui é um link, é só você clicar, já vai ser encaminhado para o meu contato, onde você pode estar tirando dúvidas. E, excepcionalmente, essa semana, eu preparei uma situação diferente também. Se você entrar em contato comigo nessa semana, através desse vídeo, por ter visto esse vídeo, eu vou estar liberando o acesso ao grupo de assinantes, ao grupo do Telegram, mesmo você não tendo assinado ainda a estratégia. Caso você queira tirar alguma dúvida, ter opinião também de outras pessoas que utilizam a estratégia, para ter contato com outras pessoas, a não ser só eu, que faço a divulgação da estratégia aqui. Tá, é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Eu espero que vocês gostem também do material que eu preparei para vocês, que esse material possa facilitar o caminho de quem está iniciando e tirar as dúvidas de quem está buscando conhecimento e aprendizado. Quero agradecer por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado e prosperidade a todos.